Agora vamos com a informação, decisão da Justiça que proíbe a cobrança da taxa de conveniência no serviço de recarga em bilhetagem eletrônica pelo Aracaju Card, para quem precisa usar o transporte coletivo. O recurso foi provido em ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público por meio da Promotoria de Defesa do Consumidor. E a Aline Aragão tem mais detalhes, são muitas polêmicas e muitos problemas, muitos transtornos, Aline, provocados nessa questão do uso do cartão e muitas vezes a população fica prejudicada. É com você as informações sobre essa ação do Ministério Público. Bom dia novamente. Com certeza, viu, Tamires? Mas essa é uma decisão bastante comemorada, não só pelo Ministério Público, mas por todas as pessoas que utilizam o transporte coletivo aqui na nossa capital. Nós acompanhamos ano passado, junto com a doutora Elza, que já está aqui comigo, as vistorias que foram realizadas, as fiscalizações nos terminais. Eu lembro que na época a doutora Elza falava que queria ir no terminal para entender como é que funcionava essa questão do ATM, que é aquele terminal de autoatendimento. E o que acontecia? A pessoa não podia comprar uma passagem, porque quando ela comprava, ia pagar por uma passagem, ela acabava pagando uma passagem e meia por conta dessa taxa de conveniência para a utilização do equipamento. E aí, com essa ação movida aqui pela Defensoria, da Promotoria da Defesa do Consumidor, a Justiça deu essa causa favorável, derrubando então essa taxa. Mas eu vou deixar que a doutora Elza explique para a gente, doutora Elza, uma decisão, como eu disse, bastante comemorada, principalmente pelas pessoas que utilizam, porque havia uma certa injustiça. A pessoa queria comprar uma passagem só, mas acabava pagando uma passagem e meia. Bom dia. Bom dia, Tamires, bom dia a todos os telespectadores. É de fato, como você muito bem colocou, a tarifa é um preço público, O serviço de transporte ele é um serviço essencial, ele é utilizado pela população como condição essencial de deslocamento. Então, não fazia sentido, e essa sempre foi a tese do Ministério Público, ser cobrado um valor extra como taxa de conveniência, como, na verdade, conveniência nenhuma havia para o usuário, porque o usuário teria que fazer o deslocamento até o terminal, teria que enfrentar filas para utilizar os serviços de ATM, os serviços de autoatendimento, como você muito bem colocou. Então, antigamente, nós tínhamos esses postos fixos, que foram substituídos pelos equipamentos, e então passaram a cobrar essa taxa do usuário. Nós não conseguimos uma sentença favorável em primeiro grau, mas felizmente o nosso Tribunal de Justiça, que tem sido muito sensível às causas sociais, às causas mais caras da população, reconheceu como irregular a cobrança dessa taxa, determinou que no prazo de 72 horas ela seja retirada do sistema, sob pena de multa diária, e isso é um ganho de qualidade para o nosso usuário do serviço. Bom, já está em vigor, então, já está valendo a não cobrança dessa taxa. Exatamente. Agora nós temos um outro problema, Porque desde ontem o Ministério Público vem recebendo denúncias, reclamações de usuários, porque as máquinas de ATM, elas foram encerradas, ou seja, elas foram lacradas, e disponibilizados o que eles chamam de postos fixos, que nada mais são do que agentes. Então, esses agentes não constituem postos fixos, Esses agentes eles são volantes. E essas máquinas não eram para estar lacradas, porque não é isso que determina a decisão judicial. A decisão judicial diz que é para utilizar o sistema que hoje existe sem nenhum tipo de cobrança. E lembrando que nós estamos quase que com 100% de bilhetagem eletrônica. Essa informação da senhora é muito importante, porque por meio de nota, o sindicato, o CETRANSP, informou que as máquinas sim foram desativadas, porque sem a cobrança da taxa de conveniência, o serviço não poderia ser fornecido. Como a doutora Elza também explicou, essas ATMs, essas máquinas, vieram para substituir os agentes que a gente tinha antes nos postos fixos. Nessa nota, o CETRANSP explica ainda que no lugar das máquinas, voltam então os agentes em postos fixos, mas aí as pessoas têm esses relatos de que não estão encontrando esses agentes. E aí o que eu pontuo? Essa informação da senhora, que a decisão não prevê o encerramento da atividade do ATM, que é o equipamento que vem para facilitar, é a tecnologia que vem para facilitar, trazer mais conforto para o cidadão. Então, isso não está previsto e aí o Ministério Público vai atrás disso também? Exatamente, não está previsto, não é isso que diz a decisão judicial. A decisão judicial não interfere na forma em que o consumidor vai fazer a recarga, apenas diz que não pode existir nenhuma taxa de conveniência a ser cobrada. Taxa de conveniência ou quaisquer outras taxas que venham a ser identificadas. Então, por isso, o Ministério Público já designou uma audiência, onde nós tivemos uma conversa longa com a representação do CETRANSP, E a perspectiva é que amanhã, às 11 horas, nós sentaremos à mesa
junto com o representante da SMTC, do CETRANSP e da administradora do cartão, para que nós possamos, então, fazer um diagnóstico dessa logística agora que será apresentada ao nosso usuário do serviço de transporte. Muito bem, então só reforçando, né, a decisão muito boa, comemorada pelo Ministério Público e pelos usuários do transporte coletivo, que acaba com a taxa de conveniência, mas ela não diz que é para encerrar o serviço da ATM. Por sua vez, o sindicato das empresas, do CETRANSP, diz que o serviço dos ATMs está encerrado, né? Os equipamentos foram lacrados e substituídos por agentes. A gente vai continuar acompanhando essa situação, acompanhando esse processo, doutora Ilza, para ver em que vai dar, porque não dá para ser dessa forma como está sendo colocado. Até porque não tem como nós mensurarmos a quantidade de agentes que hoje estão disponíveis, porque, como disse, eles são volantes. Então, é exatamente isso que o Ministério Público quer. Ontem, nós temos uma comunicação fácil com o representante do CETRANSP. Ontem a informação que eles passaram é que 14 novos agentes foram disponibilizados, mas como eu conto isso? Como é que o usuário vai identificar? Então são questões que têm que ser postas à mesa para discussão, para que o consumidor fique muito atento com relação a quaisquer tipos de dificuldades que ele venha encontrar para fazer a recarga do seu cartão. Volto a dizer, ainda estamos na discussão da implementação da bilhetagem eletrônica, que não pode ter nem gerar nenhum constrangimento ou prejuízo ao nosso usuário. Agora, o importante é que, a partir de agora, por decisão do tribunal, nenhuma taxa vai ser cobrada do nosso usuário na recarga. Muito bem, muito obrigada pelas informações e participação ao vivo aqui com a gente no Balanço Geral. Está explicado, você que utiliza o transporte coletivo na nossa capital vai pagar a passagem que você está comprando. Nada mais por isso, nada de taxa extra, nada de taxa de conveniência, Tamires. Excelente esse trabalho do Ministério Público, esse trabalho realizado pela promotora Elza Missano, defendendo a população, defendendo os interesses da população. Obrigada, Aline, obrigada também à promotora.